na base, como elas também estão no topo. As mulheres têm e têm muito espaço no sistema Petrobras. Você que está aí, ó, entenda claramente que você pode e será funcionária e não tem impedimento algum para isso. Beleza? Show de bola? Pode voltar, 10. Então, gente, ó, provas acontecem em todo o Brasil, tem vagas para PCDs 20%, 20% para pardos e negros. Você não precisa saber nadar. Como assim, Lucas? Isso, para trabalhar em plataformas, você precisa fazer um treinamento que chama CBSP, que você salta em uma piscina de colete e um mergulhador te ajuda a sair dessa piscina. Você não precisa ser nadador, nadar raio de 25 metros, não precisa, você não é obrigado a fazer isso. Para trabalhar na Petrobras, você tem que estar disposto a fazer esse treinamento, não na Petrobras, para embarcar na Petrobras. Todos os outros regimes que eu te expliquei, turno, refinarias e afins, não dependem da necessidade de saber nadar, ok? E a Petrobras também custeia auxílio de deslocamento, perfeito? Então, Lucas, eu moro mais distante, eu estou no norte do Brasil, se eu quiser morar, né, no Rio de Janeiro, a Petrobras vai te ajudar no deslocamento? Vai. Então, você tem toda uma facilitação que o sistema Petrobras te ajuda. Lucas, eu estou confuso sobre Petrobras e Transpetro. Vamos tirar isso agora? 10, traz para mim, por favor, aqui o petróleo do poço ao poço. Deixa eu explicar, galera. Gente, presta atenção em mim. Vamos colocar aqui o petróleo do poço ao poço? Porque, gente, é muito importante que o edital que está confirmado aqui em cima é o edital da Transpetro. Você tira ele um pouquinho só para mostrar o topo? Ó, gente, caminho do petróleo do poço ao poço. Como é que funciona essa estrutura? Presta atenção aqui, ó. O petróleo ele inicia a exploração em alto mar. Depois esse óleo que foi tratado, ele vai ser transferido para um terminal. Aqui que é o terminal onde você tem, né, edital confirmado da Transpetro. Depois esse terminal vai enviar esse petróleo para uma refinaria e depois essa refinaria vai, né, enviar, né, vai fazer a separação desse produto e vai enviar para os distribuidores lubrificante, querosene, gasolina e afins. Beleza, gente? Vamos aos regimes. Aqui, gente, em plataformas trabalha-se 14 por 21. Então, em plataformas de petróleo, o regime comum, 14 por 21. Em terminais, o regime são 4 dias trabalhados para 6 de folga, ou 6 dias trabalhados para 9 de folga. Isso aqui também geram aquelas 239 dias de folga por ano. Quem trabalha no terminal ou trabalha na refinaria tem direito à mesma escala de folga. O que vai mudar aqui, gente? Preciso te explicar. O que muda é que aqui você está na Transpetro e aqui você está na Petrobras. E assim, gente, o edital que vem aqui vai sair mais breve é o da Transpetro, depois você vai ter edital para essas outras duas corporações aqui. Beleza? E lembrando, gente, a partir do momento que você se prepara para a Transpetro, você também se prepara para a Petrobras, porque as provas são equivalentes e eu vou falar isso mais à frente. Beleza? Show de bola? Então, aqui, ó, Petrobras, Transpetro, Petrobras e distribuição do petróleo. Beleza? Show de bola? Voltar para cá, 10. Agora, galera, que você entendeu isso, eu preciso falar da confirmação. Então, mostra para mim o slide da confirmação do edital. Então, não sou eu dizendo, você que está ao vivo aqui, manda um foguete comigo, interage pra caramba. O edital da Transpetro está confirmado, sai até dezembro, tanto nível médio quanto superior. O presidente da Transpetro já confirmou internamente. Então, galera, momento melhor não existe. É o momento de pegar firme. É agora. Pode passar, 10. Isso. Não. Agora vamos trabalhar os investimentos. Gente, agora eu preciso que vocês entendam, né, o cenário de investimentos do sistema Petrobras. Eu te expliquei que você tem Petrobras, Transpetro, né, você tem o sistema Petrobras. E quando você quer entender os concursos, você tem que entender o investimento que está acontecendo no decorrer dos anos. Então, a Petrobras ela já garantiu investimentos. Tá vendo que a foto é lotada de gente com a camisa laranja? Então, quando você vê aqui o macacão laranja, você entende que essas pessoas são representantes das refinarias, são funcionários Petrobras que fazem isso acontecer. E você, para ter um investimento desse tamanho, você precisa de mão de obra. Porque não adianta, você não consegue construir, não operar, dar manutenção. Então, você precisa de mão de obra própria para fazer isso acontecer. Então, olha só, gente, Petrobras anunciou 37 bilhões em São Paulo até 2030. 37 não é mi não, gente. 37 bilhões na Replan, passa mais uma. O Lula apresentou lá, junto com a Petrobras, tá, gente? Sem apologia política nenhuma. Vamos lá, ó. Petrobras anunciou retomada de investimentos em Minas Gerais, mais 9 bilhões de investimentos. Passa mais um.
E em Sergipe, gente, o investimento no pré-sal, descobriram um pré-sal. Pré-sal, gente, é a camada abaixo do sal, onde tem muito petróleo, e já iniciaram a perfuração em Sergipe. Muitas plataformas chegando. 70, gente, não é pouco, 70 bilhões. Só nesses 3 investimentos são mais de 110 bilhões para os próximos 4 anos. E você que está aí vai fazer isso acontecer, vai se tornar funcionário da Petrobras. Coloca aí, eu sou resolvido, eu vou ser petroleiro. Manda um foguete no chat. Você precisa entender o tamanho e a dimensão dessa oportunidade. Passa mais uma, por favor, Dez. Gente, isso aqui ainda tem mais 20 bi só nessa brincadeira aqui, ó. Vamos lá, ó. 2,8 bi de investimento lá em Urucu, em Manaus, mais 11 bilhões para a construção de 4 embarcações de apoio offshore, retomada da produção de fertilizantes na Fafem, na ANSA. Então, realmente uma retomada geral, possibilidade da recompra da BR Distribuidora, refinarias já estão sendo avaliadas para serem recompradas, o crescimento é espantoso, você está assistindo acontecer e não houve e não vai ter no país nenhum concurso que vai ofertar mais vagas para o sistema Petrobras nos próximos anos e você que está aí do outro lado está com essa oportunidade na mão. Entendeu? Se entendeu, manda um foguete para ver se você está comigo aqui. Pode vir passando, Décio, por favor. Galera, agora eu preciso falar de outra informação muito importante. 500 mil novos empregos na margem equatorial. Isso é uma informação do CNN Money. Lucas, o que é margem equatorial? Explica para mim? Explico agora. E eu quero que, se você curtiu o que eu te mostrar, interage com o foguete no chat. Vamos nessa. Derzi, mostra para mim coloca o slide da margem equatorial, por favor. Gente, olha só. Aqui, seja bem-vindo à margem equatorial. É uma faixa de petróleo que foi descoberta aqui, ó, na parte norte e nordeste do Brasil. Como assim, Lucas? Me explica. Agora, meu querido, como que você tem certeza que tem petróleo lá? Porque a Guiana Francesa e Suriname já estão explorando essa região e com alta produção de petróleo. A Petrobras descobriu 5 bacias, Foz do Amazonas, para Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. E já tem início da perfuração. O que acontece, gente? Eu, por exemplo, entrei em 2011 na Petrobras. Então, quando você vê a costa aqui, havia iniciado a perfuração no Espírito Santo, um pouco em Santos, Rio de Janeiro, e eu fui fruto desse boom. Quer dizer, a Petrobras estava investindo, crescendo, e os concursos foram acontecendo, e eu entrei no concurso seguinte. Você que está aí do outro lado, está vivendo a era da margem equatorial. Então, você tem aqui o início da perfuração, um desenvolvimento de toda essa região e muitas instalações, tanto da Petrobras quanto da Transpetro, nessa costa, e muitos concursos que vão acontecer, porque, gente, na Petrobras não tem como investir e não ter funcionários próprios, porque você depende de funcionários para operar toda essa estrutura. Perfeito? Então, gente, isso aqui é o futuro, isso aqui já está acontecendo e você pode ver isso acontecer, só para você ficar com o coração quentinho aí. Mostra pra gente, Derzi, a perfuração. O primeiro dia, gente, iniciou em dezembro do ano passado. Você que tá aí do outro lado, tá vendo a história acontecer. Mostra pra gente. Ó, deixa eu sair aqui, galera. Aqui é o início, tá? É o momento onde a broca toca no solo, tá vendo? Essa broca aqui de perfuração tocou no solo. Isso aqui foi em dezembro do ano passado, tá? E a perfuração tá extremamente acelerada na região para gerar uma forte produção em toda essa região que eu te mostrei, Bacia de Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Barreirinhas, Potiguar, e aí a comemoração dos petroleiros aí nas instalações, extremamente felizes com o resultado que foi gerado. Muito incrível o que está acontecendo e você está vendo a história acontecer, só que você está há poucos dias e precisa estudar o quanto antes. Vamos nessa! Agora, Derzi, vamos trazer de novo o slide da CNN? Galera, ó, só para vocês terem noção, estima-se 500 mil empregos na região. Desses 500 mil empregos, por volta de 10% para funcionários próprios Petrobras. Então, a gente está falando de 50 mil oportunidades. A Petrobras sairia do posto de quinta a sexta maior petroleira do mundo para talvez terceira ou segunda maior petroleira do mundo, porque a descoberta é gigantesca. Só naquela costa que eu te mostrei, expectativa de 30 bilhões de barris equivalentes de petróleo. É algo extremamente espantoso. Se estima-se, gente, o CNI estima-se uma receita de 175 bi e quase 500 mil empregos gerados, tá? A Confederação também calculou 3,6 bilhões e 5,4 bi anuais em royalties para a região. Então é uma transformação geral na região norte do país, proveniente do desenvolvimento que vem na margem equatorial.
Tá animado, manda o foguete. Entendeu o tamanho da oportunidade, manda o foguete. Mostra agora para mim a linha do tempo, Décio, por gentileza. Então, galera, eu quero deixar muito claro para vocês, quando a gente acompanha o histórico da Petrobras, você tem editais que começaram a acontecer em 2002, tem 2004, 2005, 2006, é o período que a gente chama de período de Marlim, depois tem o pré-sal. Eu entro na Petrobras em 2011. Quando você vê o pré-sal ali, ó, 2008, você vai ver que tem edital em 2010, 2011, 2012, 2014. Você teve vários editais volumosos, inclusive eu fui aprovado no de 2011, e aí depois você tem um período com menos oportunidades. E agora, gente, você está vendo a história acontecer. No finalzinho de 2025, o início da perfuração na margem equatorial. Então agora, a sequência de editais, ela é história mostrando o que vai acontecer. Inicia-se a perfuração, inicia-se a produção e naturalmente vão acontecendo editais. Você já está vendo o primeiro que está confirmado, está aqui já em contagem regressiva comigo e os editais não vão parar de acontecer. Você não está se preparando para um concurso único, você está se preparando para a Transpetro, para a Petrobras, para a Fafem, para a ANSA, para diversos editais que vão continuar acontecendo e você que está aí do outro lado não pode dar bobeira. Quem entendeu a importância e o poder dessa mensagem, interage comigo no chat. Vamos nessa? Pode passar, Décio. Galera, aqui, antes da gente migrar para a próxima parte da aula, eu quero mostrar para vocês a qualidade, como a Petrobras é bem avaliada. A Petrobras tem a maior avaliação nacional entre as empresas. É um sistema privado muito, muito, muito importante, muito reconhecido pela qualidade dessa informação. E dentro da avaliação do Glassdoor, a Petrobras tem uma avaliação de 4,7 pontos, o que é extremamente alto, que mostra que ela é uma empresa que paga bem, que dá boas condições, que está investindo nos colaboradores e você tem a oportunidade na cara que está aqui em cima. Então, gente, antes de seguir, nós vamos falar depois sobre concorrência no concurso, não deixe de esquecer não, concorrência no concurso. Depois nós vamos falar sobre locais de prova, não é isso? Esqueci alguma coisa? Concorrência, locais de prova. Como? Isso aí. Técnicas de estudo também serão tratadas hoje. Gente, quando eu falo de técnicas de estudo, é um assunto para mim muito importante, foi fundamental no meu processo para sair de um garoto não aprovado para um garoto aprovado. Mas existe uma virada de chave muito forte, muito importante, que foi quando eu entendi o motivo que eu estava me esforçando, estava estudando. Eu vim de uma fase onde a Petrobras estava rolando esse boom, tudo era Petrobras crescendo, igual vocês estão vivendo agora. E eu via que aquela oportunidade era uma oportunidade que eu tinha de mudar de vida. Então, poder proporcionar coisas boas para pessoas que eu amava, minha avó, por exemplo, que era uma pessoa que eu tinha muito carinho. Eu cresci numa região extremamente simples, numa realidade super simples. E aí, gente, num dia específico, eu estava chegando na escola pública onde eu estudava, um colega vinha do outro lado do pátio de carros, da onde vinham os carros, as pessoas que chegavam na escola de carro. E naquele momento a gente se encontrou, ele estava muito feliz, radiante, acabado de comprar um carro zero. E eu falei, cara, como você fez isso? Ele falou, passei no concurso da Petrobras há 2 anos e minha vida mudou. Eu falei, caramba. Ele, por que você não faz? E eu fiquei, eu não posso fazer porque é muito difícil, porque eu não tenho técnico, só tenho nível médio. E aí esse colega meu explicou tudo, falou, cara, você precisa de ter metodologia, você precisa estudar do jeito certo, a maior parte das pessoas não estudam. Ele me disse, poxa, sobre a real concorrência, que as pessoas em grande parte elas nem vão fazer a prova, muitos só se inscrevem, 30%, 40% só faz a inscrição e não vai fazer a prova. Então, vários cenários que ele foi me apresentando, e eu falei, cara, dá para fazer o técnico à distância. Ele me apresentou, faz o estudo monitor, em 3 meses, você consegue. Então, quando eu tive aquela oportunidade, eu podia ter me agarrado àquela oportunidade ou ignorado. E depois que eu tomei aquela decisão, gente, 5 meses depois, eu era funcionário da maior empresa do Brasil. Eu estava num momento exatamente como esse, há 15 anos atrás, na iminência de um edital, e aquela chave virou. Eu olhei e falei assim, cara, eu quero poder proporcionar coisas boas para quem eu amo, para minha avó, para minha família, para as pessoas do meu entorno. E essa chave mudou tudo. E antes de a gente seguir para a próxima parte, eu quero te mostrar um vídeo muito carinhoso. Eu quero a sua atenção absoluta, porque eu quero que nesse momento essa chave de comprometimento vire para você. Você entender que você precisa estudar porque a oportunidade está lá. Mas o comprometimento, a partir de agora, precisa ser diário. O compromisso precisa ser diário com o futuro que você quer viver e para as coisas boas que você quer proporcionar para você e para as pessoas que você ama. Solta para gente. Vou te mostrar agora
onde eu estudava. Vamos lá. Passava horas. Geralmente eu estudava de 8 ao meio-dia antes do almoço. E aí ficava por horas, fazendo as questões da Petrobras, resolvendo questões. Passava muitas horas aqui. Tá bom. Pra mim é você poder proporcionar coisas boas para as pessoas que você ama. Fazer bem pra quem tá perto de você. Eu acho que essa é a maior alegria. Você também ama presentear. Eu sempre gostava de dar um negocinho, uns presentinhos meus netos. E aí no domingo ficava todo aquele preparativo. Ficava minha mãe fazendo cabelo, unha, lembra? Fazia. Você ia pro fogão, você passava a manhã do domingo toda cozinhando, fazendo suas comidas e tal. E eu ia pro quartinho de costura pra estudar. Aí eu ficava lá no quartinho, que era o único lugar que não tinha barulho. É, que ninguém ia. Ninguém ia lá. Eu nem imaginava que a Petrobras era muito mais que um bom emprego. Que ela era a chave para abrir as portas que eu jamais imaginei que existissem. Ver o orgulho nos olhos da minha família, sabendo que eu podia ajudar eles de verdade. Hoje, encher o carrinho e passar no caixa sem medo do cartão não passar, não tem preço. Quem diria que aquele menino que estudava na casa da avó um dia estaria vendo um jogo do Lakers ao vivo, ou um pôr do sol na Califórnia, ou pilotando um jet ski nas águas cristalinas do Caribe. A cada experiência me mostrou o quanto vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Que o esforço e a dedicação abrem portas para um mundo de possibilidades. Se eu conseguir, você também pode. A Petrobras pode ser o seu caminho para uma vida extraordinária, assim como foi para mim. Vó, eu não sei se eu já te disse, mas você foi o principal motivo para eu querer mudar de vida. Amém. Que Deus te abençoe. E você que tá aí, tá disposto a entender a oportunidade? Então vamos nessa, gente. Além disso, da chave virar, você tem que entender bem sobre os cargos e a gente vai falar sobre a concorrência. Eu tenho avisos muito importantes, porque nossa imersão tem 2 dias e eu tenho coisas exclusivas que eu vou compartilhar, como cronograma de estudos que eu vou mandar num grupo especial que daqui a pouco eu vou liberar. Então tem muita coisa muito bacana para você poder participar. Fechou? Vamos nessa. Galera, olha só. Agora eu vou falar de concorrência desse concurso. Como assim, Lucas? Eu vou analisar com vocês a concorrência do último edital. Lucas, onde nós estamos nesse momento? Gente, quando eu mostrar para vocês tudo que eu mostrar durante as lives aqui, durante o nosso evento, nossa imersão, serão documentos oficiais. Você tem aqui, ó, Sebrasp, beleza? Então você tem aqui a banca Sebrasp. Você tem aqui Petróleo Brasileiro S.A. Então você tem aqui a última banca que existiu, que realizou o edital. Lembrando que a Sebrasp fez o último edital da Petrobras, mas agora é a Sesgran Rio. Então tome esse cuidado. Nós daqui a pouco vamos mostrar a prova para vocês, mas a gente sempre vai se basear na prova atualizada da banca que hoje exerce. Mas esse aqui é o referencial de concorrência, porque a Sebrasp foi a banca que realizou o edital, o último edital, agora é a Sesgran Rio. Lucas, vamos lá. Agora vamos entender, gente, a concorrência desse concurso. O cargo que eu recomendo para você é Operação Júnior na Petrobras e dutos terminais na Transpetro. Joga para o lado esquerdo aqui, desce, por favor. Gente, esse aqui é a ênfase 8 de operação. Eu pego o Polo Sudeste para mostrar para vocês como referência, tá, gente? É o polo onde tem mais vagas, mas também existe o Polo de Ipojuca, que distribui para a região Norte e Nordeste do Brasil, e o Polo Sul, que vai para o Paraná, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode passar aqui para o lado para a gente mostrar para eles. Galera, olha só, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Você tem uma concorrência de 17,95 candidatos por vaga. Uma concorrência extremamente baixa quando a gente compara com os demais concursos. E eu vou mostrar para vocês, sobe lá para cima, por favor, Denis. Sobe lá no topo para mim, ó. Demanda e ampla concorrência. Então eu estou pegando aqui, gente, não é reserva de vagas, não é pardos e negros, é a principal, com a maior demanda de concorrência. A concorrência do último concurso foram 17,95. Desce para mim, por favor, joga do lado direito para a gente mostrar. Gente, quando a gente compara com outros concursos, você tem 1.315 candidatos por vaga no INSS, 2.125 candidatos por vaga no Banco do Brasil, tá? Assim, quando a gente faz uma relação direta, o INSS é 75 vezes mais difícil, né, mais concorrido, e o Banco do Brasil 110 vezes mais concorridos. Quando eu conversei com o meu amigo Tarcísio, ele me explicou sobre a dimensão do concurso, que as pessoas não estudavam, não se dedicavam de verdade, né? Eu preciso te mostrar um detalhe aqui da Petrobras. Desce para mim, só para a galera ter noção. Então eu falei para vocês que a concorrência era 17,95 candidatos por vaga, certo? Só que aqui eu quero te mostrar a verdadeira relação candidato por vaga. Presta atenção. O concurso tiveram 161 mil inscritos no último concurso, para 6.412 vagas. Só que mais de 105 mil pessoas fizeram as provas do último domingo.
Gente, 105 mil de um total de 161 mil inscritos. Vocês têm noção, gente, que 56 mil pessoas nem foram fazer a prova? 56 mil não foram fazer. 35% de faltantes. Então, quando eu venho e tiro as pessoas que faltaram, galera, olha o nível da concorrência que cai. Desce pra gente, Tess. 11,67 candidatos por vaga. A gente tem uma redução muito significativa, o que torna esse concurso muito mais tranquilo que os principais concursos do Brasil que caem. E ele vai ter português, matemática, física, química, cursos específicos, que a gente vai trabalhar mais adiante. Mas, assim, é um concurso muito fora da curva. Quem tá entendendo o tamanho da oportunidade, gente, quem materializou isso, manda pra caramba foguete no chat. Beleza? Derzi, vamos fazer agora a comparação? Não precisa descer, não. Vamos mostrar comparando os principais concursos? Toda a sequência certa? Falta o quê? É isso mesmo, né? Então vamos lá. Galera, aqui eu fiz isso aqui para fazer uma comparação bem interessante. Galera, quando eu falo do concurso da Petrobras, é uma mudança muito abrupta. E por quê? A Petrobras é a maior empresa da América Latina. Então, antes de mostrar isso aqui, mostra esse slide para mim, Derzi, por favor, para a galera ter noção. Ó, traz para cá. O slide que mostra a Petrobras voltando a ser a maior da América Latina. Pode colocar ele para mim, por favor. Então, galera, antes de você ter dúvidas sobre, poxa, a Petrobras é tão boa assim, será que o Lucas caramba, não está exagerando? Não, gente. A Petrobras, olha só, a Petrobras volta ao topo e é a empresa mais valiosa da América Latina. A estatal supera Itaú e Mercado Livre, com 533 bilhões de valor de mercado, desde o dia 6 de janeiro. Tem mais de 6 meses que ela é a maior da América Latina. Então, como que a maior empresa da América Latina vai ter remunerações inferiores aos outros concursos? É impossível. Como que eu vou comparar com os Correios? Os Correios, último concurso, 3.500 vagas, R$5 mil de salário. O concurso INSS, R$7 mil de salário, 1.000 vagas. Lucas, é um concurso razoável? Sim. Você vai ter dignidade ganhando R$7 mil? Pode ser que hoje você não ganhe isso, R$7 mil, melhore muito a sua vida, te dê tranquilidade. R$5 mil todos os meses, te dê, poxa, uma boa alimentação, uma saúde mais estável, beleza. Mas isso aqui, gente, eu sei que às vezes você imagina que você nem merece tanto. Mas na Petrobras, gente, o salário inicial, ele passa dos R$20 mil. Por quê? Porque ela é a maior empresa da América Latina e ela paga muitos benefícios. 14º, férias integrais, 15º, abono do acordo coletivo, PRD, que é o 16º, gente, benefício por performance, 16º salário, PLR, que são 52 mil ou 3 remunerações a mais por ano, fundo de garantia, auxílio escola, auxílio farmácia, Petros. Antes de seguir, eu vou mostrar um dos nossos alunos, o Helder, falando desses benefícios que ele nem acreditava. Então a gente está falando de um concurso que é diferente de tudo. E amanhã, na nossa aula mais especial da imersão, nosso melhor dos encontros que nós temos, é o de amanhã. Vocês estão gostando de hoje, vocês vão gostar muito mais de amanhã. Eu compartilho cada detalhe e vou abrindo a tabela oficial. Solta pra gente, Tércio, o vídeo do Helder. Tá na agulha aí? Consegue fazer daqui? Consegue, né? Petrobras é um dos melhores concursos aí que dá para fazer. O salário que está lá no edital, ele não corresponde ao que você vai receber, porque é muito adicional a mais, é muita hora extra que você faz também, é treinamento fora, né, do embarque, PLR em PRD, tem abono, tem adicional nas férias, então você ganha, sei lá, uns 60%, 70% a mais ali do que seria seu salário de fato. Galera, é muito mais do que as pessoas imaginam, porque existem muitos benefícios e amanhã eu vou compartilhar isso. Gente, aula de amanhã eu falo sobre qual cargo ideal, então a gente vai falar mais sobre qual cargo ideal, eu vou falar sobre salários e carreiras no sistema Petrobras. Como que você vai ter acesso à próxima aula? A gente vai fazer algo diferente para quem é muito comprometido. As pessoas que não estiverem no grupo VIP não terão acesso. Então, nesse momento, vai disponibilizar aqui para você no chat, no topo do chat, e vai aparecer naqueles que forem entrando, um link para o grupo VIP. Como é que vai funcionar? Dentro desse grupo VIP, eu vou mandar o link da live de amanhã, eu vou compartilhar. Joga no tablet aqui para mim, Décio, para mostrar para a galera. Ó, gente, eu também vou compartilhar uma tabela exclusiva de salários, onde eu mostro o salário em cada fase. Essa tabela vai ser exclusiva para os alunos que estiverem ao vivo e que entrarem no grupo VIP.
Nós vamos mandar planejamento de estudos, cronograma para vocês construírem, tudo isso no grupo VIP. Então, Lucas, a partir desse momento, como que eu entro? Você vai clicar no link que está aqui no topo dos comentários para entrar lá no grupo VIP. Beleza. Lucas, às vezes, gente, por conta da demanda, você não consegue entrar. Então, o meu time de suporte vai estar aqui, às vezes são muitas pessoas que não consigo responder, mas eu vou mandar também no seu WhatsApp para você entrar no grupo VIP. Então, a partir do momento que você entrar no grupo VIP, você vai ter um tratamento super especial lá e vai receber os melhores conteúdos. E a live de amanhã só será disponibilizada lá. Então, a partir desse momento, produção, deixa aqui o grupo VIP marcado aqui, as pessoas que forem entrando a gente vai notificando e eu vou lembrando vocês. Beleza, gente? Show de bola. Vamos lá. Então, galera, comparando os editais, a gente tem uma diferença muito, muito, muito grande entre eles. E assim, é uma diferença absurda e eu brinco, tá? Por isso que eu quero que você coloque aqui, se você é um resolvido, porque aqui você melhora de vida, aqui você passa a ter dignidade, aqui você resolve a sua vida. Ser funcionário do Sistema Petrobras é resolver a sua vida de uma vez por todas. Derzi, qual é o próximo tópico? Oi, já vamos técnica agora? Quantos minutinhos de live nós temos? Show de bola. Então vamos nessa, galera. Vamos de técnica. Antes de seguir, eu quero apresentar para vocês como são as provas. E aí, a partir das provas, a gente segue para técnicas de estudo. Traz para mim, Derzi, por favor, a prova. Isso, vamos lá. Presta atenção aqui. Galera, olha só. Nós temos, eu recomendei para vocês, 2 cargos para quem tem nível médio. Então você está atento, você assistiu a aula, você está aqui, ó, conferindo cada detalhe. Os cargos ideais para quem tem nível médio, operação júnior e dutos terminais. Lucas, eu estou na live, mas eu tenho uma formação de nível superior. Amanhã a gente vai falar de maneira mais aprofundada e eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse assunto também. E, gente, toda dúvida que vocês tiverem, eu vou vendo mais as interações, que são milhares de pessoas. Eu vou deixar aqui, eu vou acompanhar vocês no suporte, tem meu time respondendo vocês aqui, a gente vai cuidar de vocês com o maior carinho. Quem está animado, continua interagindo, vai mandando as perguntas que eu vou respondendo aqui, o que for possível, e meu time também vai me ajudando, beleza? Vamos lá, gente, como é que funciona essa prova? Ó, técnico de operações. Essa prova tem 2 partes, parte básica e parte específica. A parte básica tem 20 questões. E a prova da Transpetro é igual, eu vou te mostrar as regras. Dentro dessas 20 questões básicas, você tem 10 questões de português e 10 questões de matemática. Qual que é a regra? Você não pode zerar nem aqui e nem lá. Então, se você acertou 2 de português, tem que acertar no mínimo 8 de matemática. Se você acertou 3 de matemática, você tem que acertar no mínimo 7 de português, porque a soma das duas tem que dar pelo menos 10 pontos. Lucas, você me recomenda acertar 10 questões? De jeito nenhum. Te recomendo estudar para acertar pelo menos 14. Porque se porventura você tiver uma mudança de gabarito ou uma prova que vier mais difícil, você vai estar preparado para qualquer circunstância. Por quê? Essa prova básica, ela é eliminatória. Então, se você não tirar a nota suficiente na parte básica, a sua parte específica, que é classificatória, não será nem corrigida. Então, aqui é essencial que você se prepare de maneira equilibrada, que é o que a gente vai falar mais agora. Nós vamos falar de técnicas de estudo. Então, a técnica de estudo também está relacionada à organização, ao cronograma. E, gente, esse cronograma, eu vou liberar uma página para você personalizar o seu cronograma. Eu vou te ensinar como você faz isso só para quem estiver no grupo VIP. Então, o grupo VIP ele vai ficar subindo no chat. Eu vou deixar aqui fixado para vocês. E também vai no WhatsApp, caso vocês não conseguirem entrar, talvez pelo volume muito grande no momento da live. Beleza? Show de bola. Vamos lá, gente. Então, além, né, de língua portuguesa aqui, ó, e matemática, que são essenciais para que você não seja eliminado, você tem uma prova específica que tem 40 questões. 20 questões no bloco 1, 10 questões no bloco 2 e 10 questões no bloco 3. As 20 questões do bloco 1 são de química, você tem 10 questões do bloco 2 de física e 10 questões do terceiro bloco, da parte específica, que está relacionado à mecânica e instrumentação, que tem uma relação com a parte de petróleo e gás. Então, quando eu pego o recorte dessa prova, você falou, poxa vida, Lucas, tem a parte de física e matemática, de física e química, tem uma parte de mecânica e instrumentação. Galera, quando você pega o edital do Banco do Brasil, você tem que estudar vendas e negociação, informática, redação. Aqui, 80% dos conteúdos você já viu na escola, quando você formou no ensino médio. Então, é um processo de revisar esses conteúdos, aprofundar e fazer questões. Então, é uma prova muito mais compatível com o que você já estudou até hoje. Só 20% são conteúdos externos. Passa para mim agora, Décio, para dutos e terminais, que é o que vai sair primeiro, tá, gente?
dutos e terminais é referente ao edital da Transpetro, que está aqui em cima. A prova, gente, tem o mesmo formato. Parte de conhecimentos básicos com 20 questões, não posso zerar nem português nem matemática, preciso totalizar no mínimo 10 pontos nas duas, e a parte específica tem 40 questões, divididas entre química, física e conhecimentos específicos. Lucas, quando eu me preparo para a Petrobras, eu me preparo junto para a Transpetro? Sim, você se prepara automaticamente para as duas. Por quê? Porque a banca é a mesma, a prova são 5 alternativas, você não tem redação para as duas, e os conteúdos cobrados, tanto em português quanto em matemática, quanto na parte específica, são basicamente os mesmos. Tem uma diferença muito pequena, talvez 1, 2, 3%. Então, quando eu falo para vocês da dimensão desse concurso, você não se prepara para um, você se prepara para muito mais. Exemplo, quem se preparou para a Transpetro no último, se preparou para o próximo da Petrobras, que se preparou para o próximo da ANSA, que acabou de acontecer, que vai acontecer a mesma coisa. Transpetro, que vai se preparar para a Petrobras, e o próximo da ANSA. Então você tem vários editais que tem a Petrobras acontecendo e você vai se preparando para todos eles simultaneamente. Perfeito? Então, assim, baita oportunidade. Entendeu o formato da prova, agora vamos para as técnicas para você otimizar isso. 10 anos, dizendo quanto tempo temos? Show de bola. Vamos lá, gente. E se você ainda não entrou no grupo VIP, você está perdendo tempo. Ele vai estar aqui em cima, tá? Ele vai estar aqui no topo dos comentários. Vou pedir o pessoal para mandando no chat. Vai receber no grupo. Lucas, estou bravo que eu não consegui entrar. Não tem problema. Fica tranquilo. E você não pode ir embora da live. Você tem que voltar para assistir a live. Você entrou no grupo, volta para cá, que o ouro do conteúdo está aqui. Vocês estão mostrando o ar-condicionado aqui, que agora começou a esquentar um pouquinho. Show de bola. Gente, aqui está o QR Code. Só você apontar o celular, o link no topo dos comentários. Beleza? Vamos agora de técnica de estudo. Vamos nessa, Dércia. Agora vamos, gente. Mão na massa. Vamos aprender como fazer acontecer. É essencial que você tenha isso. E, gente, outra coisa bacana é que amanhã, ó, tô avaliando se a gente faz um lançamento, tá, gente, das apostilas atualizadas para Transpetro. Elas acabaram de chegar. Pode ser que eu faça essa liberação dessas apostilas na aula de amanhã. Vai depender da interação e de quantas pessoas vão estar no grupo VIP. Então, a gente vai colocar uma meta lá de quantas pessoas têm que entrar no grupo VIP e se vocês alcançarem, eu libero. Beleza? Pode passar, Darzinho, por favor. Cara, quando a gente fala de técnicas de estudo, eu falo para vocês da minha jornada como estudante. Então, o primeiro passo foi virar a chave. Foi entender o porquê que eu queria mudar de vida. Por que eu queria ser funcionário de Petrobras. Por que eu queria? Porque, poxa, eu ia ganhar mais de 20 mil reais por mês, eu ia orgulhar as pessoas à minha volta, eu teria uma condição financeira muito mais favorável e isso contou e contou muito para mim, tá? Mas não adianta você querer só ter força de vontade. São muitas pessoas que têm força de vontade, mas não sabem a maneira correta como fazer. Então você teria ali 4 horas de estudo, mas que geraram um resultado que 1h30, 2 horas seriam suficientes. Então a maneira como você estuda, a eficiência como você faz isso, muda muito o seu aproveitamento. E eu estou aqui para te gerar um reforço da importância que você tem de fazer isso. Beleza? Então vamos lá, olha só. Então o estudo, né, as técnicas de estudo, as principais e mais validadas, né, que eu utilizei e utilizo com os meus mentorados, aquelas que têm base na neurociência, vamos a elas. Estudo ativo, recuperação ativa do conteúdo, processo de autoexplicação, flashcards de memorização, estudo síncrono e loop do hábito. A gente vai transitar por essas 6 técnicas e eu vou te explicar como cada uma funciona e como aplicá-la no seu dia a dia. Passa para mim, Der. Estudo ativo. Gente, olha só. O que é o estudo ativo? Muito provavelmente, e se você nunca estudou de maneira ativa, coloca nos comentários. Lucas, eu sempre estudei de maneira passiva. Como a respeito do mundo, tá, gente? Eu também, por um momento da minha vida, eu entendi que eu estava usando do jeito errado. E a gente tem que ter o direito e a oportunidade de mudar. E hoje é um dia para você fazer isso. O que consiste no estudo passivo? Então, eu pego uma apostila de teoria, eu vou abrir aqui o conteúdo, vou ficar lendo ele, grifando esse conteúdo com marca-texto. E vou continuar folheando, grifando e lendo. Isso aqui consiste no estudo passivo. O estudo ativo, quando a gente fala sobre a parte de leitura, ele tem 2 partes especiais. E é o que, né, dentro da nossa interpretação dos estudos, é o que é mais importante. O que a gente faz? Os resumos ativos. Então, eu pego aqui uma apostila de teoria, então eu estou com uma apostila de teoria aqui sobre um conteúdo específico de matemática. O que eu faço? Eu faço a leitura desse conteúdo, tá? Então, eu vou ler esse conteúdo por 5 a 10 minutos. Depois eu vou fechar, vou pegar uma folha em branco e vou escrever apenas o que eu memorizei. Isso aí, gente.
Quando você faz um resumo, que talvez você fez por toda a sua vida, que você simplesmente copia o assunto que está numa folha para uma próxima, você simplesmente não está absorvendo nada, porque o princípio mais importante no processo de aprendizagem é o que nós chamamos de recuperação ativa do conhecimento. Como assim, Lucas? Vou te explicar. Você, quando pega a sua apostila teórica, faz uma leitura de 10 minutos, é como se dentro do seu cérebro você estivesse escrevendo num papel em branco. E quando você fecha a apostila, você está indo nesse papel que está escrito dentro do seu cérebro e fazendo essa consulta. E escrevendo no papel apenas o que você memorizou. Diferente de você pegar uma informação e transcrever ao lado. Quando você recupera, pensa o seguinte, você fechou a apostila de teoria, você não consegue saber o que está escrito lá dentro. Você não consegue, seus olhos não conseguem perfurar a informação. Aonde essa informação está? Ela está aqui dentro. E para você conseguir escrever no papel, você precisa recuperar essa informação de maneira ativa. Esse processo de recuperação ativa é o processo mais poderoso de aprendizagem existente. Ele gera mais esforço, se eu olhar a figura que representa o estudo ativo, ele está gerando mais esforço, por quê? Porque você precisa se empenhar em memorizar melhor, você precisa se empenhar em relembrar, e esse processo acelera e muito a aprendizagem. O segundo ponto, muito importante, são exercícios. Quando você faz um volume muito grande de exercícios, você, quando se depara numa questão de prova, pensa o seguinte, você está numa prova de concurso, beleza? E aí você se deparou com 60 questões. Quando você vê uma questão de física, de cinemática, exemplo, tá? Ou você vai ver todo um texto, ele vai te dar algumas informações e vai te pedir a resolução daquilo. Você concorda que você precisa lembrar da fórmula, da maneira como resolver? E tudo isso você faz consultando o livro? Não. Você consulta o seu cérebro. Então, o processo de resolução de questões é um processo puro de recuperação ativa de conhecimento. Você vai lembrar das questões que você fez no passado, das fórmulas que você já estudou, das teorias que você já fez. Então, quando você tem um contato direto com resumos ativos, diferente daquela leitura e grife simples, para resolução de questões e resumos ativos, você está num outro patamar. Já está saindo do amadorismo e indo para o profissionalismo. E é aqui que nós vamos concentrar os nossos estudos. Tanto na organização do que estudar e da maneira certa como estudar. Pode passar, Décio. Agora vamos para o próximo card. Gente, então a lógica do esforço, que eu quero deixar bem claro para vocês, é o seguinte. Mais esforço cerebral, quando você está fazendo o estudo ativo, você esforça mais seu cérebro, você aumenta a eficiência dessa aprendizagem. Você vai memorizar, ativar melhor. Então, exemplo, né, a gente fala muito sobre academia, sobre musculação. Então, quanto mais esforço você faz, o seu músculo vai se desenvolvendo, hipertrofiando. Quando você correr distâncias maiores, quanto mais no limite você chega, quanto mais esforço físico você faz, maior a eficiência do seu corpo, maior a capacidade cardiorrespiratória. Se você estuda de maneira passiva, sem gerar esforço, apenas grifando e lendo, naturalmente a sua aprendizagem será mais lenta e muito provavelmente o tempo que você tem aqui não será o suficiente. Pode passar, Décio. Isso, pode trazer. Gente, outra técnica que eu gosto muito é a autoexplicação. E isso aqui muitas pessoas negligenciam. Então, por exemplo, quando você está estudando um conteúdo teórico, você está com dificuldade de memorizar, por exemplo, parte de modelos atômicos em química, cai bastante no edital da Petrobras. Você tem ali a parte do modelo de Bohr, né? Você tem o modelo de Thomson, você tem vários modelos que você precisa memorizar. E quando você faz uma leitura e fecha, e faz a autoexplicação daquele conteúdo para você, aquilo ajuda e ajuda muito a memorização, porque você também realiza essa autorrecuperação. Você vai ler, depois vai fechar os olhos e vai apresentar aquela informação. É uma maneira diferente de recuperar de maneira ativa o conhecimento. E você tem a oportunidade de fazer na parte mais lógica, né, que é a parte de matemática, mas com certeza os conteúdos teóricos de português, física e química vão te ajudar e vão te ajudar muito. Beleza? Então, gente, também é legal você utilizar alguns gatilhos que os professores vão te ensinando, que são gatilhos de facilitação de lembranças, de fórmulas, que em muitos casos a gente esquece, simbolização também de nomenclatura da parte de química, fórmulas na parte de matemática, técnicas que você utiliza em português. Tudo isso com autoexplicação ajuda e ajuda muito o processo de estudo.
Quem estudava errado, gente, coloca aí no chat, interage comigo para eu ver em que página vocês estão. Quem está curtindo a aula, quem está curtindo o conteúdo de técnica de estudos, manda o foguete também. Vamos nessa. Pode passar, Décio. Isso. Vamos falar de flashcards? E antes de eu falar de flashcards, gente, todo o material que eu vou liberar, como eu disse, é no grupo VIP. Então o link continua aqui. Se você não entrou, entre o quanto antes. Eu pedi a produção para mandar aqui bastante no chat, que é importantíssimo que você entre para o grupo VIP, gente. O grupo VIP é lá que eu vou compartilhar os PDFs exclusivos, lá que nós vamos liberar a aula de amanhã. Então a aula de amanhã que fala de salários e carreira é uma aula que não tem replay. Então não adianta você querer assistir depois, é uma aula sem replay e só quem vai ter acesso a essa aula é quem exclusivamente estiver no grupo. Então você precisa estar no grupo VIP para ter acesso a essa aula. Beleza, Lucas? Você já falou que eu preciso estudar de maneira mais ativa, recuperar melhor o conhecimento. Eu entendi, dá para fazer a autoexplicação, até eu entendi. Só que eu tenho um problema, que é esquecer muito rápido. Eu estou há muitos anos sem estudar e eu vejo que às vezes eu estudo uma coisa e não consigo fixar. E o não fixar, ele está ligado às revisões, tá? E as revisões são um processo muito importante e os flashcards, eles são muito, muito importantes nesse processo. Então, quando você estuda durante uma semana, é muito importante que você tire dias específicos para fazer revisão, às vezes aos sábados, às vezes na sexta, você faz a revisão sobre o que você estudou. E por que isso é tão importante? Porque a gente tem, né, o processo de curva do esquecimento. E você vai ver que esse processo ele é muito intenso de curva de esquecimento. E o que você pode fazer? Você pode utilizar dos flashcards para ativar a sua memória. E como que funciona um flashcard? É para mim, Décio, mostrar para a galera. Gente, aqui está um flashcard. Traz para cá. O que é um flashcard? É um card com um resumo do conteúdo. Aqui, quando a gente está falando de logaritmo matemática, desculpa, gente, você tem conceito fundamental de um logaritmo, você tem o que é um logaritmo de 1, que é 0, logaritmo de mesma base, que é 1, você tem a propriedade de uma potência de logaritmo, você tem a mudança de base, são as principais, os casos especiais e as principais propriedades. Você tem aqui o logaritmo da base decimal, logaritmo da base neperiana, logaritmo natural que a gente chama. Então você tem tudo que de fato importa naquele conteúdo resumido, compilado, para que você consiga fazer revisões e não permitir que aquela curva do esquecimento impacte no seu aprendizado. Porque, gente, aqui vai uma reflexão importante. Traz para cá, Dez, que é o seguinte, galera. Pensa comigo. Quando você estudou na escola, e se você entendeu, eu quero que você interaja comigo. Ó, quando você estudou na sua escola, você geralmente estudava para passar na prova. Então, como que funcionava? Você tinha bimestres. Então, você estudava aquele bimestre, no final do bimestre tinham as provas, semana de prova. Então, às vezes, talvez seja sincero comigo aqui, muitas vezes você estudou faltando 1, 2 dias para as provas. E, gente, memorização não funciona assim. Você teve um contato muito intenso com uma matéria, foi o suficiente para você fazer aquela prova, mas depois você veio com uma grave curva de esquecimento de um conteúdo que você nunca mais revisou. Então, quando você perde contato com algo, você esquece. E quando se trata de um concurso público, não adianta você estudar hoje, saber hoje, e daqui a 5, 6 meses, quando a prova acontecer, que inclusive o tempo está contando aqui em cima, quando chegar lá, você não saber o suficiente para ser aprovado. Você chegar lá e já ter esquecido um conteúdo que você estudou há 4, 5 meses antes. Então, o processo de revisão, ele garante a segurança da sua preparação e faz com que você acumule as informações de maneira moderada, por isso a importância de um cronograma, e você vai inserindo aquilo e não esquecendo. E os flashcards são fundamentais para isso. Pode passar mais um, Dez? Estudo síncrono? E depois, do estudo síncrono, depois fecha a técnica de estudos, a gente fechou 100%, não é isso? Quantos minutinhos temos? Galera, ó, lembrando, grupo VIPs importantíssimo. Não dá mole, não deixe de entrar no grupo VIP, tá bom? Gente, o que significa estudo síncrono? Isso aqui talvez para mim seja o maior ouro de uma preparação de um estudante. E eu quero te explicar por que eu penso dessa maneira, tá? O estudo síncrono, ele consiste na preparação que você é inserido a uma rotina. Por exemplo, como é que você estudava na escola? Na escola você tinha horário para chegar e para sair. Você estava de manhã, de 7 às 11h30 da manhã, meio-dia. Se você estudava à noite, você chegava às 18h30 e até às 10 da noite. Você tinha intervalos ali de 3 a 4 horas diárias. E você tinha aulas que eram de 50 minutos a 1 hora, onde os professores apresentavam conteúdos intercalados. Beleza?
E quando você tem essa inserção ao horário na escola, você constrói disciplina e ritmo. O que acontecia naquela época? Você era uma criança, era inserida a uma escola, aquilo fazia parte da sua vida e você fez aquilo por anos, beleza? Como funciona quando a gente se refere, né, a uma pessoa que está há muitos anos sem estudar? Talvez seja o seu caso. É muito mais difícil você construir disciplina e ritmo. Então, o estudo síncrono ele tem duas principais vertentes. Eu chamo, né, das aulas ao vivo. Então, se você tiver a possibilidade de ter aulas ao vivo diariamente, vão te ajudar absolutamente, porque elas representam essas aulas que você tinha na escola, de todo dia. Assistir a aula, interagir, ter colegas, ter senso de grupo, um professor tirando suas dúvidas. Isso é importantíssimo para você construir esse hábito, ainda mais você que está há muito tempo sem estudar. E, além disso, você tem um cronograma. Dentro do nosso material, a gente chama de método acelerador. Eu vou te mostrar daqui a pouco como funciona. E esse método acelerador, ele organiza o que você vai estudar cada um dos dias. O que isso vai gerar? A construção do ritmo, da rotina e da disciplina, e também gera o que a gente chama de destravamento cognitivo. Exemplo, o que mais acontece com você, e eu quero que você seja sincero comigo no chat, se você já sentiu isso durante a vida, é você pegar um conteúdo, por exemplo, aqui, ó, pegar na nossa apostila, ó, matrizes linear, vamos lá, ó, geometria analítica. Quando você pega o conteúdo de geometria analítica, você precisa de trigonometria, você precisa de geometria, você precisa de polinômios, você precisa de vários conteúdos que você estudou previamente. Só que quando você chega nesse conteúdo diretamente, ou você estuda de maneira desorganizada, você cria o que a gente chama de bloqueio cognitivo. Talvez você que está me assistindo passe exatamente por isso. Eu tive isso por muitos anos. Eu ia estudar um conteúdo do ensino médio, mas a minha base do ensino fundamental tinha sido muito mal feita. Então, na hora que eu me deparava com conteúdo mais avançado, eu não tinha o básico para resolver. Eu não sabia fatorar direito, eu não sabia fazer continha de potenciação, de radiciação, de simplificação, de polinômios, de equação do primeiro grau, de equação do segundo grau. Então, você precisa de ir destravando ponto a ponto. E por que um cronograma é importante? Que você começa do básico e não vai tendo dúvidas. E melhor ainda se você puder ter aulas ao vivo, porque essas aulas ao vivo, você vai levantar a mão, vai interagir e o professor vai ter a possibilidade de tirar suas dúvidas. E isso faz toda a diferença. E o último ponto é o engajamento e o senso de comunidade. Gente, na escola, você pode ter amigos ali que te distraíam e tudo mais, mas em muitos momentos você usou da ajuda dos seus amigos para construir algo. E quando você faz parte de uma comunidade, fica muito mais fácil essa adesão e essa organização coletiva, um aluno ajudando o outro. Tá? Isso faz muita diferença na preparação, ainda mais se você está há poucos dias do edital, está bem pertinho. Gente, antes de seguir, eu quero mostrar o exemplo do Lucas Aguiar. Eu quero que você solte para mim o depoimento do Lucas Aguiar. Depois a gente vai mostrar a Rafa. E eu vou reforçando, gente, entrem para o grupo VIP. É muito importante que você esteja no grupo VIP. Por favor. Por quê? Porque a aula de amanhã só vai lá. Se você não estiver lá, você não vai receber a aula de amanhã. Pode soltar. De uma realidade simples. O meu pai, ele é açougueiro, minha mãe é agente de saúde, sempre uma realidade muito simples e, assim, eu nasci e fui criado em região periférica aqui do Rio de Janeiro. Quem me orientou para esse norte, assim, não, vai pela educação, que a educação é transformadora. Foi a orientação da minha mãe. E aí eu segui esse linha, conselho. Hoje eu sou testemunha disso, assim, que a educação realmente ela muda a nossa vida para melhor. Sempre para melhor. Galera, isso aqui é um exemplo de um dos alunos com a vida transformada e o efeito que a Petrobras gera em toda a realidade que ele tem. Antes de eu seguir, lembrando vocês de novo da importância de estar no grupo VIP, nós vamos falar sobre locais de trabalho. Olha só, gente, eu te mostrei que o edital está confirmado, eu te mostrei, né, a importância dos investimentos que a Petrobras tem feito. Nós te mostramos técnicas de estudo, concorrência do último edital e agora eu vou falar sobre locais de trabalho, onde você pode trabalhar dentro do sistema Petrobras e, lembrando, entre no grupo VIP, senão você vai perder o melhor do conteúdo. Vamos lá, Décio, vamos puxar agora locais de trabalho? Traz o petróleo do poço ao posto? Então, gente, olha só. Você tem os seguintes locais, né? Aqui na Petrobras, na parte de exploração nas plataformas, aqui os terminais da Transpetro, aqui as refinarias, e todas essas bases têm sedes ou bem próximas ou sedes de apoio onshore.
Que seriam isso? Prédios administrativos da Petrobras que dão o apoio operacional para essas unidades. E eu vou te explicar quais são os regimes. Então, na Petrobras você pode trabalhar 14 por 21, 6 por 9, como eu já expliquei, ou administrativo 40 horas interno. Pode passar, Débora. Então, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns dos prédios. Esse aqui é o Edise, tá? Fica no Rio de Janeiro, uma das sedes administrativas da Petrobras. Aqui é a sede de Vitória, que é o Edvit, tá? Então, esses são duas localidades onde você tem atividades da Petrobras de maneira administrativa. Então, se Lucas não quer embarcar, não tem problema. Você consegue trabalhar aqui por toda a vida. Pode descer. Principais condições de trabalho offshore. Então, você tem geralmente sondas, né? Desculpa. Você tem geralmente navios FPSOs, que são como esse aqui, a grande maioria são assim, ou plataformas semi-submersíveis. E nesses locais você trabalha 14 por 21. 2 semanas trabalhando para 3 semanas de casa. Pode descer mais um pouco? E aqui, gente, nós temos as refinarias e os terminais. Com o curso da Transpetro, você vai trabalhar em algo muito parecido com um terminal desse aqui, uma refinaria. Então, quer dizer, basicamente, é você ter operação de refino ou de transporte de petróleo que acontece interno. Lucas, eu quero saber onde tem locais de trabalho. Beleza, eu entendi que tem Duque de Caxias, eu quero saber se tem perto da minha casa. Coloca para mim, Dez, o mapa da Transpetro. Então, eu fiz um mapa muito especial que eu também só vou compartilhar para quem estiver no grupo VIP. Então, se você quer esse mapa em PDF, corre lá no grupo VIP para você ter acesso, beleza? Eu vou mandar no grupo. Aqui, gente, estão as sedes da Transpetro. A Transpetro, ela tem 3 principais possibilidades. Ela tem terminais aquaviários. O que são terminais aquaviários? Terminais aquaviários, eles ficam na costa. E eles têm a possibilidade de fazer eles fazem diretamente via o mar, né? Então, você tem terminais aquaviários, que estão aqui na costa, em portos, e você tem os terminais terrestres. Então, você vai ter as duas possibilidades. Então, no interior do Brasil, você geralmente tem terminais terrestres, e na costa você tem terminais aquaviários. Então, gente, a Transpetro tem uma operação extremamente diversificada. Então, quando a gente pega aqui, ó, você tem quase que toda a região costeira do país e algumas regiões mais interioranas, todas com possibilidade. Você não vai ter vagas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Os demais estados aqui você não vai ter Maranhão, Piauí e Tocantins, mas na grande parte do Brasil você tem operações. E lembrando, geralmente nos terminais, o profissional de dutos terminais trabalha 4 por 6 ou 6 por 9. Qualquer um desses locais você pode trabalhar na Transpetro. Beleza? E o concurso, gente, falta pouquinho. Daqui a pouco vai aparecer aqui em cima quantos dias faltam. Beleza? Pode trazer para cá, Dez. Pode descer um pouquinho, desculpa. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês o da Petrobras. Então, da Petrobras, você tem 3 possibilidades na Petrobras. Administrativo, você pode trabalhar em plataforma ou em refinaria. Na Transpetro, eu te expliquei que é o quê, gente? Na Transpetro, você pode trabalhar administrativo ou em terminal de terra, que é muito parecido com a refinaria. E aí, aqui você tem um pouco mais densa essa produção na região sudeste. Então, você tem a bacia do Espírito Santo, a bacia do Rio de Janeiro, você tem aqui várias refinarias no sul do país, você tem refinaria aqui, você tem para a região nordeste aqui, ó, um grande investimento em Abreu e Lima, você tem algumas UPGNs, você tem refinarias todo no topo aqui e tem muito desenvolvimento nessa região. Então, você tem mais volume de oportunidades, porém um pouco mais concentrado. Em muitos casos, a Transpetro faz muito sentido para uma pessoa que quer morar ainda mais perto de casa. Então, é importante você avaliar cada uma dessas condições. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês como é você visualizar uma plataforma e como que funciona a plataforma por dentro. Dez, traz para mim aquele vídeo para mostrar para a galera. Então, galera, você vai para a plataforma de helicóptero, é isso aí. Você vai entrar num baita de um helicóptero gigante e esse helicóptero vai te levar até a plataforma. Então, você vai se deslocar da sua cidade até o heliponto da Petrobras, vai fazer seu check-in, pode soltar. E aí, gente, vai voar ali, né, por alguns minutos, de 30 minutos a 1 hora, e vai pousar em uma dessas unidades aí, ó. Dá um pause, por favor, aí pra mim. E, gente, você vai dar o pause. Isso, aí tá ótimo. Você vai pousar aqui, vai descer, vai se acomodar nessa caixa branca aqui, gente. Isso aqui é o que a gente chama de casario. Tem 4 andares, geralmente. Aqui tem refeitório, academia, acomodações, salas de reunião, tudo que é necessário
para que aconteça a atividade dentro da plataforma, fica aqui, perfeito? Então você desembarca, faz o briefing, entra para o casario, e aí dá um play para mostrar a área de trabalho para a galera. E aí, gente, dá um pause, por favor. E aí, dentro desses módulos todos aqui, os operadores vão trabalhar. Então você tem vários operadores operando aqui, ó. Aqui tem um vaso separadorzinho escondido, aqui tem linhas, válvulas, equipamentos de segurança, e tudo isso aqui são de responsabilidade dos operadores da Petrobras e na Transpetro, profissionais de dutos terminais. Pode dar um play. Quem está curtindo, vai mandando foguete. Quem está sonhando em trabalhar embarcado, manda ver. Ó, gente, aqui você pousa, aí você leva suas coisas, pode seguindo. Aqui são as instalações que a gente chama de salas de controle, né, onde os operadores também podem operar nessa região. Então você pode ser operador sala de controle ou um operador de área. Então o operador de área vai ficar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele vai fazer toda a conferência dos equipamentos, a leitura dos equipamentos, vai fazer a manutenção desses equipamentos. Então isso aqui é uma área de produção, tá vendo, gente? Ó, vai trabalhar de macacão laranja, crachá no peito, microfone não, rádio, comunicador. Aí, ó, aqui é um local onde você descansa, onde você dorme. Então aqui é uma acomodação padrão. Então, gente, uma plataforma é um local como outro qualquer. Tem mesa de ping-pong, tem totó, tem mesa de xadrez, tem boa alimentação, gente. Come-se muito bem. Tem academia dentro da plataforma. Olha aí, ó. Esteira, musculação. Às vezes não é gigante, mas é sim possível que você treine, faça seus exercícios. Olha aí, ó. Vai passando pra galera ver. Pode ir. Aí, gente, mais um tipo de acomodação, tá vendo? Essa aqui é dividida entre duas pessoas, tem uma escrivaninha. Então, assim, geralmente são assim, tá? As acomodações, vai depender da idade da plataforma. Aí, gente, comida à vontade. 7 refeições diárias, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite, ceia e alguma refeição que fica nesse meio de caminho. Aqui é uma refinaria, né? Então você tem. Vamos dar um pause aí, só para explicar para a galera. Então, gente, ó, você pode trabalhar embarcado nas plataformas, você pode trabalhar nas refinarias da Petrobras, você pode trabalhar nos terminais da Transpetro. Lucas, eu quero trabalhar de tudo. Perfeito. Faça concurso da Transpetro, cargo de dutos e terminais. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre qual cargo escolher, mas é disparadamente a melhor das opções. Profissional de dutos e terminais. Dá para trabalhar administrativo ou também dá para trabalhar embarcado. Na Petrobras, você tem mais opções. Na Petrobras, você pode trabalhar administrativo, numa sede como essa que eu vou mostrar agora. Dá para trabalhar nas refinarias, que acabaram de passar, e também dá para trabalhar embarcado naquelas gigantes que eu mostrei para você. Pode dar play aí, Denis. E assim, gente, nós temos aqui, ó, vários locais administrativos. Aí, ó, sedes administrativos, vou dar um pause aí. Aqui é o Edize, são 6.000 pessoas que trabalham aqui. Então, se você não quiser embarcar, você nunca vai ser obrigado. Você pode trabalhar a vida toda administrativo, sem problema. Pode soltar. Aqui é o Edvite. Tá vendo, gente? Então, tem muitas possibilidades de trabalho administrativo. E, assim, fique tranquilo em relação a isso. Isso não vai ser um problema, tá bom? Então, gente, olha só. Quem quer ter aquele mapa, né, de saber o local ideal, posicionar no mapa, só quem estiver no grupo VIP. E só quem estiver no grupo VIP vai receber o link da aula de amanhã. Então, manda aqui, ó. 10, eu pedi a produção para mandar aí bastante, tá? Vai ficar aqui. E, galera, olha só. O conteúdo de hoje estava muito especial. Quem curtiu, fala aí, ó. Eu me amarrei, eu curti demais. Já sou VIP, coloca aí, ó. Sou VIP, sou VIP, sou VIP. Quem já entrou, se você tiver com dificuldade, eu vou te mandar no WhatsApp agora. Fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Então, você que entrou, seja muitíssimo bem-vindo. O conteúdo de amanhã é ainda melhor. E se você não estiver lá, você vai se arrepender e muito. Então, gente, não dá mole, não deixe de entrar. O conteúdo de hoje está muito especial, o de amanhã está ainda mais especial e a live de amanhã não tem replay. Então, coloca na sua agenda, bota um despertador aí, 19h30 de amanhã. Você precisa acompanhar essa aula ao vivo. É essencial que você participe. Eu vou te lembrar só dentro do grupo VIP. Então, entra agora, não perde tempo. Galera, tamo junto. Foi um prazerzaço. Coloca aqui, ó. Sou VIP. Vai subindo com vontade agora, ó. Você que tem uma galera que é VIP agora, manda com vontade. Gente, ó. Tamo junto. Forte abraço. Valeu! Depois de ser aprovado na Petrobras aos 19 anos, em 6º lugar no polo mais concorrido, depois de ter acompanhado e mentorado centenas de alunos preparando para o concurso da Petrobras,
Acumulando mais de 15 anos de experiência nesse concurso, eu descobri uma coisa que te impede de alcançar essa tão sonhada vaga. E essa coisa é o medo. Medo de estar velho demais para ser aprovado num concurso público. Meu nome é Expedito, eu sou de Recife, tenho 60 anos. Cheguei aqui, porra, graças ao acelerador 2.0 e tem uma galera com 50, 54, 45 e tem uns novinhos, né? Com 21, 23 anos de idade. Então tem sido muito bom essa troca, né? Medo de não ter a formação necessária para o concurso. Esse curso técnico, eu acho que é isso que a galera... Eu, por exemplo, eu fiz o técnico depois. Vamos lá, você fez a prova em março, certo? Teve Exatamente. resultado. Você não teria tido tempo de fazer o curso técnico? Com certeza. Depois? Teve gente que fez o curso técnico depois. Fez em 3 meses, que hoje você tem essa alternativa, né? Teve muita gente que fez depois o curso técnico. Medo de estar muito tempo sem estudar. Eu não acreditei, ô Lucas. 2 meses, cara. É, muito Tava rápido. 10 anos sem estudar. Pô, mas Porra, que massa, mano. Você ficou 10 anos sem estudar. E aí eu vi você falando do concurso da Transpeto e tal, da Petrobras, e falei, pô, cara, vou começar a pesquisar isso aí. Aí comecei a te seguir e tal, falei, porra, é isso. Não vou investir em nada não, vou estudar para concurso. Medo da concorrência nesse concurso. Medo de não ser o caminho certo. Durante muito tempo eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tô muito estagnada, eu preciso ganhar mais, eu preciso melhorar a renda e tal. Sempre foi um pensamento, né, que ficava na cabeça. E a sensação agora é, cara, eu consegui, assim, vamos botar assim, zerei a vida. Medo de fazer o investimento e não ter o retorno esperado. Financeiramente, a Petrobras é um dos melhores concursos aí que dá para fazer. O salário que está lá no edital, ele não corresponde ao que você vai receber, porque é muito adicional a mais, é muita hora extra que você faz também, é treinamento fora, né, do embarque, NR em PRD, tem abono, tem adicional nas férias, então você ganha, sei lá, uns 60%, 70% a mais ali do que seria seu salário de fato. Eu vinha de uma terceirizada que eu ganhava acho que R$500 de vale. Eu tinha que gastar o vale para pagar a alimentação de casa e ainda botar um dinheiro do meu salário. Hoje em dia sobra. Hoje em dia eu ganho 2 contos de vale, mais do que um salário mínimo. Então, se você está aqui agora, se você viu tudo e ainda está aqui, está pensando se vale a pena entrar, se você toma essa decisão, eu vou te convidar a refletir e vou te mostrar como eu costumo tomar as minhas decisões. Eu nunca tomo uma decisão pautado e olhando para aquilo que está saindo de mim. O que tem que nortear as nossas decisões é o que nós vamos receber e não o que nós vamos entregar. E você está diante de uma possibilidade real de entrar e ser aprovado na Petrobras, a maior empresa do Brasil. O que você vai ganhar? 13 salários, 14º, 15º, participação de lucros, TRD, uma infinidade de benefícios e o melhor plano de carreira do país. E estabilidade para você e para sua família de uma vez por todas. O objetivo aqui é fazer com que você consiga realizar os seus sonhos e possa, de fato, aproveitar a sua vida da melhor maneira possível. Nós descobrimos uma grande reserva de petróleo chamada Margem Equatorial. Deve é o dobro do pré-sal. Então tem muito petróleo ali. É o mesmo petróleo hoje que a Guiana francesa produz, que a Guiana ali produz. Só que o PIB da Guiana quadruplicou, triplicou nos últimos 3, 4 anos por conta disso, cara. Petrobras anunciou a descoberta de petróleo em águas ultraprofundas da bacia Potiguar, num poço exploratório chamado Anhangá. Esse posto fica entre os estados do Ceará e o Rio Grande do Norte, numa região conhecida como Margem Equatorial.
Foi concluída a avaliação pré-operacional feita pelo IBAMA na bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial, para permitir que a Petrobras possa perfurar o primeiro poço de petróleo na região. Os investimentos no Rio devem gerar 38 mil empregos, diretos e indiretos. Agora é contigo, a escolha é sua. Você pode deixar o medo e a incerteza te paralisarem enquanto você assiste todos à sua volta realizando os seus sonhos e objetivos. Ou você pode tomar as rédeas da sua vida, colocar o medo de lado e se tornar um próximo petroleiro aprovado com a vida totalmente resolvida.